Bom, Neto, primeiro agradecer a sua presença aqui, a presença de toda a tua equipe aí, da comissão de negociação. Também nós temos a nossa comissão de negociação, que a gente pediu para comparecer e apreciar nosso início de negociações salariais. Recebemos com a sua proposta, analisamos, discutimos ela, bastante detalhada, e evidentemente tem coisas que a gente não concorda, como tem coisas que a gente pode até eventualmente concordar. Mas isso faz parte das negociações e discussão. Dentro do âmbito da discussão, quem sabe a gente chega a uma solução, como sempre chegamos ao longo desses anos todos, né? Graças a Deus. Bom, deixa eu replicar essa sua abertura, eu passo a minha. Eu também quero agradecer, desejar a todo mundo aqui um ano bom, e já colocando uma demanda para vocês. Nós queremos fazer a próxima reunião no SINDI-PD. Eu acho que não tem problema nenhum a gente sair. Nós será uma honra recebê-los. Nós temos lá um auditório para 100 lugares, e no palco, o auditório que pode botar a mesa da negociação, e ficam aqui, os demais ficam todos no auditório. A gente, com isso também... Mas podemos fazer sem holofotes. Na verdade, não é holofote, vocês sabem, questão da negociação, na medida em que você transmite a negociação, eu gostaria de transmitir ao vivo, fazer um stream e transmitir ao vivo, até porque a categoria precisa entender o que é o processo de negociação, as dificuldades de ambos os lados, o quanto trabalham tanto a representação patronal como a representação laboral para tentar chegar a um acordo, e as dificuldades que são colocadas. Porque há uma distância muito grande e números são coisas frias, dados são frios. Ao colocar uma imagem transmitindo, você, na verdade, está dando transparência naquilo que nós fazemos, que é transparente. Porque com essa quantidade de pessoas que nós estamos na sala, dizer que não é transparente a negociação é brincadeira. Né? Mas você sabe, você tem aí 150 mil, 130 mil trabalhadores na base. Então, ao fazer a transmissão, eu até brinquei com você ano passado que eu gostaria de transmitir ao vivo. Realmente é um desejo da diretoria do SINDI-PD que a gente faça as negociações transmitindo com o stream ao vivo, para que as pessoas assistam e vejam as dificuldades que tem e as argumentações patronais, as argumentações dos trabalhadores, e ver que a negociação é um processo lento de construção, de aproximação, para chegar naquele limite. Então, por isso que a gente grava, mas eu acho não que tenho problema nenhum também com isso. Eu sei que expor as coisas, mostrar que existe uma negociação árdua, uma negociação importante com a presença de pessoas, não somos só eu e você que resolvemos o problema, mas é todo um processo com assembleias feitas, permanentes, que estão abertas, tanto a sua como a minha está aberta, sempre a discutir. Eu acho que é importante. É que eu tenho um pouco, não é o receio das câmeras, porque a gente tem até um programa de televisão que chama Combate, que você sabe que... Mas é transformar um pouco isso como o que está sendo, e aí eu falo aqui como aquilo que está sendo acontecendo no Supremo. O Supremo está desvirtuando aquela gravação no processo, porque ali começaram a aparecer algumas coisas que não são inerentes ao assunto, mas sim são inerentes às pessoas. E eu não gostaria de personalizar a discussão em relação a isso, só por causa disso. Mas não tenho nada contra fazer a abertura tal, e gravar o início das conversas, depois fazer as entrevistas que forem necessárias, a gente conversa, tudo bem. Mas deixar as coisas fluírem um pouco mais dentro do nosso ambiente de trabalho. Perfeito, está fechado. Mas a próxima a gente faz lá, a próxima reunião. Você não está achando que nós não vamos fechar hoje, então? Você se referiu ao ano que vem, né? Não, Pedro. É o seguinte, Pedro Paulo, na verdade, é o seguinte, eu convivi muito com Ulisses Guimarães. Certo. E eu aprendi a sentir o cheiro do vento. Tá certo. Bom, e os ventos que me deram aqui, o sentimento é de que, infelizmente, nós não fecharemos hoje. Tenho certeza que fecharemos, mas não será. Não, mas eu acho que se a gente não fechar, está no bom caminho. Você precisa aprender. Está no bom caminho. Sentir o cheiro do vento, para onde vão as coisas, e a gente aprende. Cabelo branco é para isso. Não, mas independentemente
independentemente, existiria uma outra negociação para apertar a mão. Quem sabe a gente aperta a mão lá na próxima Se reunião. vocês tiverem uma boa proposta, não precisaria ter a segunda mesmo. Não, mas Apertaremos a mão questão. hoje sem problema nenhum. Tá bom. Vamos também falar da questão da ata de abertura, Luiz. Tá, ótimo. Antes Isso de você entrar faz com- melhor que eu. Colocar o que nós colocamos sempre e de que nós não vamos tentar exaustivamente aqui, não queremos ajuda de Ministério do Trabalho, não queremos ajuda de, como é que chama aqueles? Conciliação. Conciliação. Não. Agora, se não chegar a tribunais só arbitrais, né? Arbitragem, nada disso. E que se não chegarmos a um acordo, tanto você quanto eu, os sindicatos estão livres para procurarem os tribunais. E que enquanto não tem um acordo, para nós vale o acordo que a gente tem. Certo. Perfeito? Tudo bem, Com doutor? certeza. Bom, Então, com isso, e as cláusulas que nós não queremos mudar, que a gente mandou uma sequência de cláusulas que a gente não, que já são fixos. já são, que elas já estão automaticamente renovadas, acordadas. Talvez até discutir durante o nosso processo de negociação, Luiz, de comissão, colocarmos a questão também de cláusulas bianuais, cláusulas, para não ficar, a gente ficar... Então, nós já tivemos no passado cláusulas bianuais. Já. Inclusive tem algumas aí que ainda estão valendo bianuais. Mas a gente não explicitou isso no mediador. Então começar a explicitar isso aí. Quem sabe a gente pode depois colocar Dá um pouco mais de trabalho. Para eventualmente colocar algumas bianuais. Mas podemos analisar, inclusive. Claro. Algumas cláusulas aqui. Então a gente faz isso. Quando for fazer, se chegarmos a um acordo, a gente vê. Mas aí tem que discutir que isso a gente não discutiu, então na comissão a gente tem que conversar um pouco, porque nós não discutimos. Então, vocês podem analisar dentro das 70, pelo menos umas 60, algumas 50 a gente tem como bianuais. Eu daria todas elas com bianuais, mas... Todas, inclusive já prevendo o aumento do ano que vem. Já desse ano designado, a gente renova por 2 anos, só ano que vem você teria a inflação mais o aumento real e você entraria no jogo. Não precisaria ter rodado de negociação por 2 anos, dá uma estabilidade na convenção coletiva. Algumas categorias assim eu tenho feito. Acho que os bancários fizeram isso nesse ano passado, já acordaram, inclusive, Algumas para o coisas próximo ano, já o índice. Vamos pensar, Pronto. vamos pensar Então, nisso aqui. a ata de abertura está acordada, né? Bom, a câmera vai... Podemos iniciar, depois desliga a câmera. Você quer que desligue a partir de agora a câmera? É isso? Não, pode começar e ele desliga. Bom, o que eu queria dizer, Neto, que dentro das propostas que você mandou, evidentemente, tem coisas que podem ser até, como nós já discutimos, foram colocadas muitos anos atrás e depois de muitos anos foram aceitas, né? Como, por exemplo, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, a gente levou alguns anos para conseguir implementar isso para 40 horas. Eu espero que essa solicitação da jornada de trabalho seja até, quem sabe um dia não precisar nem trabalhar direito, porque a gente pode trabalhar em casa e produzir a mesma coisa do que ter uma empresa trabalhando. Né? Mas você vai ter sempre necessidade de ter um conjunto de trabalhadores no Mas próprio uma ambiente. tendência, quem sabe, Claro. é ter uma tendência de ter menos horas na empresa e mais horas, quem sabe, trabalhando fora da empresa com o mesmo objetivo. Apesar da solicitação, realmente a gente não tem como aceitar essa parte da mudança da jornada de trabalho. Eu acho que, no nosso caso, dentro das condições atuais, da situação, etc., ficaria um aumento quase que insuportável para as empresas, já que você pede a redução de jornada sem diminuição de salário, né? Esse é o grande problema. Se você pedisse diminuição de jornada com diminuição de salário, a gente pode criar a jornada de trabalho de 4 horas por dia. Isso pode ser feito.
pode ser até implementado, porque tem certos casos que a gente pode até trabalhar menos e produzir mais. Mas isso a gente não aceitou como... Você sabe a pesquisa que nós fizemos para chegar a esse pedido, né, Luiz? Não sei. Você participou do seminário. Aquele lá que nós fizemos. Seminário sobre a regulamentação da profissão. Nós trouxemos alguns sim, especialistas, foi naquele seminário, trouxemos psicólogos, trouxemos médicos do trabalho, para que são pessoas que têm estudado o perfil desta categoria. E no perfil desta categoria, a necessidade, a jornada ela é muito pesada, até porque o processo de criação. E não é nada absurdo, porque os bancários têm 30 horas há mais de 40 anos. Não é uma coisa absurda. Mas, aquela história, se a gente não semear a ideia, obviamente que ela não vai, mas vamos discutindo ao longo do tempo. E quando você coloca, inclusive, a redução de salário, a gente pode discutir também aqui o processo. Isso é um processo. Sim. Ou fazer como não implementar imediatamente, você ir implementando de a cada 2 anos reduz uma, a cada 2 anos reduz 2. Você monta um esquema. Trabalho por tarefa também pode ser feito também. Você não precisa de jornada de trabalho, mas você faz por tarefa. E a gente pode criar cláusulas que regulamentem esse tipo de coisa. Né? Precisamos trabalhar. Mas a evolução tem que ser feita. Tem que ser feita. O que não pode mais mas enfim, ficar dessa maneira que está. Então, por isso que essa parte a gente não tem como evitar. Começamos com não, João, tá vendo? Bom, mas a gente tem que sempre começar com alguma coisa. Tá bom. Já começamos com sim, aceitando as ponderações de início das negociações, certo? Então não começamos com não. Próxima reunião eu vou fazer você fazer as ponderações dos inícios das reuniões, tá bom? E eu digo sim para você. Tá bom. Com relação àquilo que normalmente é feito também por vocês, com relação à notificação de carta de oposição, a gente fez a circular que você pediu, mandamos para todas as empresas, colocamos no site, informando que tem um prazo até dia 14 para eventualmente fazer oposição, que é uma coisa que vocês decidiram e nós simplesmente estamos cumprindo. Tem gente desta mesa que lá esteve, viu qual é a estrutura que nós montamos para esse tipo de coisa, né? Nós montamos uma estrutura bastante ampla, num lugar bastante arejado. Nós alugamos um salão do Juventus, colocamos 20 moças para receber as cartas e o processo de demorar 10 minutos, exagerando 15 minutos na fila mais longa que porventura possa haver. Estou mentindo? Então nós sabemos que isso faz parte, é a nossa contrapartida. Por isso nós fazemos e por isso estamos dando um sim a essa sua notificação. Você vê que já não tem mais um não. Puxa vida, hein? Então isso foi divulgado, e como foi divulgado também nas praças que nós temos, as nossas regionais, foram divulgadas essa decisão de assembleia de vocês. Né? Perfeito. Bom, com relação, nós temos algumas reivindicações, Neto. Com relação aos outros itens, a gente vai analisando um por um e vamos ver. Mas primeiro eu queria colocar algumas solicitação nossa. Já que você mandou as 2 solicitações, a gente tem alguma solicitação para fazer em algumas cláusulas. E eu gostaria que você analisasse. Deixa eu dar uma cópia depois. São daquelas cláusulas que nós já temos fechado ou são dessas que dessas que estão aqui? Tá bom. Dessas que estão aqui, que estão... Sexta, prazo do pagamento. Isso. Então é o seguinte, Neto, nós estamos com um problema sério porque a multa que está sendo colocada como multa de atraso salarial é uma cláusula realmente super, parece, vocês estão pior que a Receita Federal, que quer cobrar alguma coisa que não tem, que depois comissão, bota tanta multa que depois não consegue pagar. Então a gente faz refis. Depois tem que fazer refis salarial. Mas como a gente não quer isso, e evidentemente a gente quer que todas as empresas paguem corretamente, dentro do prazo e tal, nós admitimos, se houver um atraso, evidentemente tem que pagar, e nós estamos colocando
a cláusula que normalmente é usada, né, nos contratos de prestação de serviço, principalmente em condomínio, etc., quando é feito com 2% ao mês, acumulando, sendo que, no caso nosso, a partir do 6º mês, a multa seria 20%. Vou esperar 6 meses. Pagamento de salário? Pagamento de salário. 6 meses o cara atrasou Não, o 5 salário. meses, 5 meses. Mas com 2% ao mês cumulativo. Né? Mas a ideia Então, o que inibir você tem 10 atraso de meses, em pagamento. 5 meses você teria 10%. Normalmente, então você está fazendo isso. Eu queria que você analisasse porque as empresas estão... Claro que se a empresa está na inadimplente, não vai pagar nada. Agora, mas como está com 20%, neto, fica impagável, porque o cara depois de 5 meses tem que pagar 100% de salário para o fulano. Então, do jeito que está... Não é 20%. Mas no entendimento está do jeito que está escrito. Por isso que eu queria saber se Da qual é nossa o seu... proposta, Do jeito que está a nossa. 2% limitado a 20%. Então, 2% hoje que está limitado a hoje 20, na né? convenção. Isso, na convenção. Nosso pedido é 2,5 ao dia, limitado a 50%. Pois é, então, você hoje está 2%, limitado a 20%. Só que ele não explícita quanto é os 20%. Quer dizer, pagou 20%, no primeiro mês, por exemplo, a partir do primeiro mês só paga 20%? Não, se ele atrasar 10 20 dias, 10 dias, Se ele atrasa 10 dias, deixa eu pegar a nossa Já convenção. paga, se atrasar 30 dias Doutor, você não tem uma convenção ainda, doutor? Continua 20. e limita a 20, essa é a Essa posição de convenção. vocês? Aqui é a convenção. Aqui. Vamos ler a convenção. Então, exatamente, quando você fala para É aquele cada- mês, é se ca- for pra- 2 meses, como é que fica? É cada mais 20. Pois é. Depois de 5 meses, o cara está entregando a empresa para vocês. Porque 100% do salário não consegue pagar. Não, é o limitado a 20%. Não, se for limitado, essa é a intenção. Porque na homologação, lá, coisas, não é interpretação assim. Mas é que Interpretação é que é a 20% cada ao mês, mês. né? Isso aqui é a cada mês. Então, tem razão cada que você mês tá falando. atrás, então. Não é o seguinte, então eu prefiro, se eu sou patrão, já que vai ser 20% no mês mesmo, eu atraso 5 meses e fico com 20% de multa. É isso Não. que você está me O pedindo. que ele está pedindo é que depois o cara não pagar de 5 meses, não paga mais, Neto. Depois o cara deixar de Mas é 5 por isso meses que sem se o cara pagar, atrasou o primeiro mês, não acertou no primeiro mês, mesmo com multa, Por isso que continua seria- atrasado no segundo mês, a gente já vai para a empresa, faz Não, greve, então, para tudo. por isso que eu estou entendeu? falando, 2 Bota pra- você tem que pra dar rodar o chance para o negócio. cara pagar, porque se você aumentar muito a multa em relação do salário, o cara não consegue nem pagar o salário nem a multa. Então nós temos que ser conscientes com isso, porque na multa aqui não é uma penalidade que você fala, bom, eu vou botar a multa que o cara vai pagar. O cara não tem dinheiro, não paga. Não paga nem o salário nem a multa. Por isso, gostaria que vocês analisassem, porque com isso, a partir do 6º mês é 20%. Aí sim, ele paga 20% de multa, que já é um não dá volume alto. Do jeito que está hoje, se ele atrasar 2 meses, ele quebra a empresa. Não tem como pagar 40% ou 60%. Se o cara atrasar 2 mil salários, a empresa não vai funcionar, nós não vamos deixar trabalhar. Não, o cara precisa pagar a conta, precisa comer. Eu Mas, acho que Neto, ela não vai funcionar, simplesmente. Né? Não tem. Então, o problema é o seguinte: você, dependendo da situação, você tem que fazer um acordo. Aqui nós fazemos isso. O João sabe, vem aqui, a gente faz acordo quando você tem alguma coisa atrasada. Agora, impor a multa é um problema que depois fica insolúvel, né, de pagamento. Por isso, eu queria que você analisasse com calma. Eu tenho um isso aqui. exemplo claro que é a Coderp, tem aquele pessoal de Ribeirão, né? Coderp, por exemplo, teve alguns problemas de atraso várias vezes lá, por um problema de corrupção. Os trabalhadores não tem nada a ver com isso. Quer dizer, não penalizar e não cobrar isso, a gente foi para a justiça, inclusive ganhou na justiça a multa e até a obrigatoriedade de pagamento. Porque naquela cidade, e o pessoal de lá pode saber disso, o único sindicato que estava livre de qualquer coisa com ligação à prefeitura foi o SINDPD, que inclusive liberou o salário dos trabalhadores. Porque o sindicato do servidor público estava envolvido na corrupção, não sei quem estava envolvido na corrupção, estava todo mundo enlameado lá dentro. E nós, o juiz dava autorização para pagar porque era para partir de nós. E agora nós sabemos o que aconteceu. Então, se não tiver multa, meu amigo, então a multa é importante porque é aquela história. A multa é importante, mas não pode ser um processo que Olha, não consegue se essa pagar. multa de 2%, você já que está hoje na convenção,
você ter uma ideia, tem ajudado até para garantir que o companheiro trabalhador, quando receba o seu salário, porque ele paga a multa se ele atrasar a conta de luz, o cartão de crédito dele, o aluguel dele, ele paga a multa. Então ele tem que ter uma compensação do outro lado. Mas o que tá, isso que eu falo, mas tem coisas que se você não consegue, se o fulano não consegue pagar, você depois inibe as pessoas de pagar. Nós vamos analisar isso aqui. Por favor, dá uma analisada. Estou dando para você o espírito, essa é a nossa proposta. O espírito que a gente tem nisso. Eu entendo o espírito. Agora, essa não seria a nossa proposta. Agora, você pode fazer uma contraproposta em cima dessa. Tá? Outra coisa, Neto, é a cláusula de participação nos lucros. A gente quer fazer uma coisa bem clara, bem objetiva e mantendo, você sabe muito bem, eu já falei várias vezes aqui, todo mundo sabe, a gente defende a participação nos lucros e resultados. É uma forma que as empresas estão usando, independentemente se está aqui ou não, já vinham usando e vão continuar usando e que incentiva tanto a área dos empregados como a área do empresarial no sentido de evolução e sentido de você conseguir desenvolver melhor a empresa. Por isso, essa é uma proposta interessante, independentemente de qualquer coisa de obrigatoriedade. Então, simplesmente nós colocamos aqui aquilo que está na lei e colocamos algumas particularidades para a gente não criar problemas. Porque às vezes o fulano sabe, não sei se é por intenção ou não intenção, alguns diretores vão lá e dizem, não, tem que fazer o resultado de lucro. Às vezes a empresa não entende que não é bem assim, que ele quer, inclusive oferece uma alternativa de participação e etc. A gente está fazendo agora uma assessoria também nisso aqui no CEPROSP, da qual a gente dá assessoria para as empresas de como implantar esse sistema e como fazer isso. Então criamos um departamento só para fazer esse tipo de assessoria, tanto nos resultados, como assessoria na área de implementação de outras coisas que a convenção coletiva coloca e tem que ser, e as pessoas, às vezes, a empresa não entende corretamente como está escrito. Então, eu queria que você analisasse isso. Não há mudança de nada, simplesmente a gente está colocando de uma forma mais clara e mais objetiva esse processo. Tem uma coisa, sim, que está mudando, que é o parágrafo único, onde está escrito que atualmente que se estiver exercendo o lucro tem que continuar implementando a participação dos lucros e resultados. Coisa que evidentemente não é possível, porque às vezes a empresa está com dificuldade, está com outra, não pode manter o mesmo contrato ou o mesmo acordo que foi feito no passado. Então nós estamos colocando que poderão renová-lo nos termos do caput, certo? É a única coisa, ele pode renovar do jeito que está, só que se não tiver condição de fazê-lo ou de coisa, ele pode informar que naquele ano não vai ter participação nos lucros e resultados. Então eu queria que você analisasse antes de qualquer coisa com relação a isso, como você me mandou, eu não vou te pedir informação agora sobre isso. O outro é auxílio refeição e auxílio alimentação, que também existe algumas interpretações que, para facilitar e para dirimir dúvidas com relação ao PAT e ao mínimo do valor do salário do auxílio alimentação, que existe aquele problema. Não, mas o PAT tem que ser o valor facial ou não é o valor facial, etc. Então a gente colocou que o valor é bruto, seria esse valor, claro, esse valor é aquilo que está hoje, por dia trabalhado. Quer dizer, também a gente estipularia, quando a empresa prepara o cálculo no começo do mês, ele vai calcular sobre 22 dias, que é o normal que acontece. Agora, se a pessoa faltar, tiver algum problema, no mês seguinte é feito o reembolso desse valor das faltas, por isso que a gente colocou por dia trabalhado. Mas isso no mês seguinte, como está aqui na frente no parágrafo 4. A lei do PAT proíbe fazer isso. Não, a lei do PAT proíbe fazer isso. A lei do PAT. E nós temos que avaliar o seguinte. Devolver? A lei do PAT se não proíbe for trabalhado? Isso. A lei do PAT proíbe isso. Podemos pegar a lei, para a doutora Cláudia pode pedir ela para imprimir. Isso eu não vi.
E segunda questão, lembro, nós temos um acordo, que foi a nossa convenção coletiva de 2014, que é o norte nosso. É o acordo que é o procedimento normativo número 34 do Tribunal Regional do Trabalho. Vamos ver. Pegar lá, a gente aqui, quando fez, aqui simplificou ele, mas não explicitou como ele explicita. Ao não citar, quando você não proíbe, você não quer dizer que não permite, que permita. Então está aqui o precedente normativo. E está aqui a sentença que virou com a nossa convenção de 2014. Então eu queria que vocês da Comissão Patronal tivessem uma boa análise nisso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o PAT proíbe desconto. O PAT não tem esse negócio. Tá? E 80% das empresas da sua base econômica são regidas por um negócio chamado lucro presumido. E o lucro presumido não se faz utilização do PAT. Não poderiam fazer o desconto de 20%, como algumas o fazem, ou 10%. Somente sobre lucro real é que fazem uso do Programa de Alimentação do Trabalhador para utilizar os benefícios do PAT. Então vocês também precisam começar a olhar, porque isso está gerando alguns problemas entre nós de interpretação. Tá bom. Para nós é o seguinte, são 22 por mês. Já está dito no caput lá, 22 por mês. E aí, férias, falta, a ausência legal, né? Ele tem direito às coisas. São 22 por mês. Quando eu digo 22 por mês, são os 22 dias úteis que você faz com que o companheiro trabalhe durante a coisa. E a gente quer explicitar o valor mínimo lá, para dizer o facial mínimo. Se a empresa quer descontar, ela acrescenta 20%, aumenta o valor facial e abate os 20%. Aí não tem problema nenhum. Mas é só para vocês terem. Nós vamos examinar e vamos trazer para vocês olharem. Eu não saberia previamente o seu pedido, mas nós vamos olhar juntos essas coisas e vocês vão entender. O primeiro nosso é o seguinte: por favor, examinem o acórdão de 2014, que foi o que regeu a nossa relação durante o ano de 2014. E aí, em 2015, como é que nós montamos a cláusula para a coisa. Perfeito? Tá bom. Tem uma coisa aqui que eu estou estudando, mas eu esqueci nós tínhamos feito uma alteração aqui, não foi feita nesse propósito. O seguinte, o parágrafo 2º, né, diz o seguinte: as empresas que fornecem auxílio-refeição e ou auxílio-alimentação para seus empregados deverão mantê-los, independente do número de empregados, respeitadas sempre as condições mais vantajosas. Aqui, claro que as empresas que têm salário-refeição, elas têm que cumprir a convenção coletiva. Então, isso aqui não tem sentido, esse parágrafo. Então, eu queria retirar esse parágrafo com relação parágrafo 2º? Vamos examinar. Porque aquela história, se a gente instituiu a cláusula que elas são obrigadas a fornecer, não tem razão de você dizer que ela precisa tirar. Você tem razão. Então, é redundância. É redundância. Então, porque já está dito que elas deverão fornecer, isso. Não é poderão fornecer. Então, provavelmente isso é herança das cláusulas anteriores, isso, que aquelas que ficou aqui, então esse parágrafo vamos 2º limpar, eu queria... Nós limparemos. Aliás, eu acho que na minha própria proposta a gente não trouxe isso. Trouxe? Deu os valores. Mas eu gostaria que você fosse... porque é redundância e, claro, que então, inclusive, isso tinha lá um problema de que se era conglomerado, tinha que usar do conglomerado, etc. Isso aqui não tem... Na nossa proposta já não veio isso. Já não veio isso. Bom, eu estou falando sobre aquela nossa... Estou falando sobre a convenção coletiva. A convenção coletiva. A nossa proposta não existe. Então, melhor ainda. Não está falando disso. Ele está falando do parágrafo 2º. Do parágrafo 2º, que é o seguinte, que é este aqui, da cláusula 17, deverão manter o auxílio alimentação. Isso tem que... Hoje é obrigado a ter. Antigamente não tinha. Por isso é que foi colocado isso. Antigamente, lembra, nós não tínhamos salário de vale-refeição. Então, aquela que tinha que manter. Isso aqui não existe mais. Então, isso é redundância. Eu acho que você copiou errado. Será que copiei? Porque na convenção coletiva também não tem. Não tem. Não é outra coisa. Não. Aqui, as empresas que fornecem o auxílio alimentação
não mantém independente do número. É parágrafo 3º da Convenção Mas é Coletiva os de Trabalho. valores, não é os valores, Gustavo? Não, não, As não. empresas que forneçam auxílio-refeição e o auxílio-alimentação para os seus empregados deverão terceiro. mantê-los, independentemente, é o o segundo, parágrafo 3º. terceiro. É o terceiro Vamos da examinar. Convenção. É que tira. Tudo bem, mas é o Qual? texto é esse. Deixa eu ver, senão, será que eu estou lá Ah, no isso acontece. 17º? Isso acontece. Isso aqui é sabotar as coisas maiores, as coisas muito rasgas. Aí, Não é. O importante é a cláusula. É a cláusula, eu não sei... O sentido. né? Pode ser a segunda, primeira, décima. Se houver concordância de Parágrafo nós, terceiro. Ah, eu estou lendo a tua aqui, por isso que está complicado. Deixa eu ver a minha. Ia sair, ó. então a gente solicita isso. A gente vai examinar. A gente vai examinar. O 17, o parágrafo 3º. Não, aqui é o que diz. Essa Não é o daí que está escrito depois a aqui. gente. O nosso falou é que diferente do que Hã? O primeiro e o terceiro. tá bom. excluiu o terceiro ele já parágrafo excluiu. primeiro e terceiro. O terceiro já É excluiu que na tem o proposta. primeiro também, então eu estava fazendo. Tem o primeiro Eu já entendi e o o segundo, espírito. tá? O espírito é fazer O primeiro e o terceiro, que seria a mudança, não é isso? É. Nós vamos responder tudo, não é isso? Isso aqui tem que levar. Tá? Esse parágrafo segundo não tem. Depois a gente altera. Assistência médica É, não, esse parágrafo segundo não existe agora. Eu estou vendo aqui errado. é 3, pode Tá, botar 3. 3, tá. Entra no espírito. É o primeiro e terceiro. Então. É. Bom. E tem o último, que é o problema da Assistência médica. assistência médica. Quer mudar o caput do nosso hoje atual? 18º. Então, hoje está assim, né? Hoje está, as empresas se obrigam a contratar convênio de assistência médica e hospitalar para o empregado vencido contrato e experiência com a coparticipação financeira do empregado no máximo de 70% do custo, respeitadas as condições existentes mais benéficas. Isso aí está entendendo se é coparticipação, que não é? Então, a gente está querendo mudar com o campo da seguinte maneira: as empresas se obrigam a contratar convênio de assistência médica hospitalar para empregado vencido o contrato de experiência com a participação financeira deste de no máximo 70%, sem prejuízo da coparticipação na forma da lei. Tá? Eu vou tentar entender a mudança. A mudança é que essa coparticipação que estava aqui, Isso. o fulano não entendia que era problema de salário, né? E também tem a coparticipação também quando você deu 30% e 70% quando você tem o sinistro também, né? Então, eu acho que aí a gente está... conforme a lei, dá uma lida. Não estou entendendo nada. Paga duas vezes. Ele paga os 70% da mensalidade e depois ele pagaria 70% do procedimento médico. Depois o cara pode fazer Com essa proposta aí. o que eles estão fazendo aqui. Enquanto que com a nossa... Conforme ele a lei, paga não, conforme a 70% lei, da né? mensalidade. Não, a lei não fala isso não. A lei fala Seria isso. 2 pagamentos. Porque a coparticipação na linguagem da lei é quando o trabalhador paga parte do procedimento, não tem nada a ver com a Mas isso é mensalidade. coparticipação, né, doutor? Então, a gente Não tem é- usado isso essa não é expressão aí, coparticipação. que Isso a é fator coparticipação moderador. como o custo financeiro do mensal do convênio, o empregado é obrigado a pagar até 70%. Isso. Da forma proposta, além do empregado pagar até 70% do custo mensal, Conforme a a lei. empresa pode acabar adotando um convênio Conforme que a lei. também tenha Se for essa conforme a lei, então paga coparticipação. integral, pô. Não, mas é conforme a lei. Por isso Conforme que eu a tô falando, lei. existe a Convenção é coparticipação. lei, Não, mas que a a gente coparticipação na forma da lei. Existe dependendo do Doutor, contrato. eu vou examinar Tá, lá, dá uma porque olhada lá. A gente está com isso aqui já há muito tempo e vocês não conseguiram implementar. A verdade Eu sei, é essa, que eu mas tenho estamos aí agora implementando, um grande né? número de empresas que não contrataram assistência médica.
Nós até discutimos de fazer um plano médico, você lembra disso, Luiz? Sim. Para a gente Infelizmente, ainda até agora não conseguiu falar nem a Caixa Econômica. Lembra a Caixa Econômica que você botamos falou a Caixa que ia mandar? Econômica, mandou. Fizemos lá, tá. Até tá isso a gente não conseguiu implementar. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa pólice única aí. Tá bom. Mas a ideia é cumprir. Bom, mas vamos examinar isso aqui tá? e depois ver Dá uma olhada. para pesquisar na lei, porque isso aqui, para mim, o que eu não. Porque brocardo jurídico, assim, termo jurídico me deixa um pouco complicado. Eu Uma das também coisas tenho. claras, eu não tenho problema com escrever o espírito. Qual é o espírito? É que o trabalhador pague 70% no máximo. Isso. E aí ele tem Financiamento direito, em dinheiro. a empresa vai entrar com 30% das despesas médicas. Assim, contratei lá o Unimed, contratei Bradesco, custa 10, 77 paga o trabalhador, 30 paga a empresa, acabou. Agora não tem negócio de procedimento, não tem nada disso. Agora, Que no parágrafo primeiro, Neto, a gente até ampliou um pouquinho aquilo que você pediu com relação ao esposo, não ao companheiro da companheira, mas aos filhos. Nós entendemos que pode colocar, se ele que entender que quiser colocar os filhos na apólice, desde que com o custo 100% ele coloca os filhos e depois pode colocar o esposo ou o companheiro, desde que vivem maritalmente há mais de 2 anos, não há mais de 1 ano. É porque os dependentes, a lei já garante, aqui já ampliou o conceito. Isso, ampliou o Você conceito. agora, você está definindo todos os dependentes. Porque dependente, Não, só o filho, por filhos enquanto. como dependente é automático, eu levo sozinho. Para colocar companheiro, esposa, isso aqui fica mais complicado. Não, né? é que hoje Por isso que a gente explicitou lá. Que é o caso das uniões homoafetivas, é isso que a gente Mas colocou, os foi por filhos isso que a gente também você colocou aí. pode colocar como, se ele quiser manter os filhos, porque do jeito que está a nossa convenção, é para o funcionário, certo? Então, se ele quiser colocar na apólice os filhos, pode Mas colocar os você filhos. sabe que na negociação da apólice, quando eu compro uma apólice, eu sei disso porque a gente comprou para os trabalhadores do sindicato. Quanto mais vidas eu tiver, mais barato fica o plano. Então, se eu sozinho colocar minha esposa e meus filhos, eu estou ajudando a dar um número de vidas que reduz o custo. Tudo bem. Perfeito? Isso algumas apólices têm, outras apólices não têm isso. Então, para definir que pode Claro. colocar os filhos. Nós vamos ver isso aqui, viu? Tá. Doutor Eduardo, esse você vai ter que... Bom, essas são as nossas Solicitações. Ou solicitações. seja, Bom, Neto, com relação às outras cláusulas que você solicitou, nós analisamos, não todas elas, vou ser sincero com você, nós analisamos algumas, e a gente tem algumas que podem ser, especialmente aquelas que se discute alguma coisa de benefício social, alguma coisa, a gente pode rever essa parte. Mas a gente não analisou, por enquanto a Assembleia decidiu rejeitá-las todas em relação ao início das negociações. Mas não quer dizer que não possam ser revistas. Nós vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, porque hoje atropelou um pouquinho, nós tínhamos convocado uma reunião da comissão, mas não deu tempo suficiente para discutir todas as cláusulas. E como tem gente do interior que vem aqui de manhã e tem que voltar à tarde, então não teria tempo suficiente para manter uma discussão mais ampla sobre isso. Então, nós pegamos essas partes mais que levou um pouco de tempo para discutir, mas em princípio todas as outras a gente estaria não aceitando essas alterações solicitadas. Não quer dizer, entretanto, que a gente não vá analisá-las com carinho, algumas delas, certo? Com relação ao índice de reajuste, que é o índice sempre nos leva a maior discussão. Neto, o ano passado nós fizemos a negociação, foi uma negociação
com dificuldades, porque, sabe, a parte econômica não estava, pelo menos não estava com problema, não só econômico, mas politicamente estava inviável, muitas coisas, então a gente ficou um pouco receoso de fazer qualquer implementação que não fosse plausível. Apesar disso, nós demos o índice completo, que foi 10,67, né? Entretanto, aqui nós estabelecemos que com isso não estaria sendo contemplado, não o índice que foi completo, não foi um índice menor do que a inflação, mas não foi contemplado o valor que cada funcionário recebeu, né? Ele recebeu, como foi parcelado, evidentemente o parcelamento fez com que o fluxo de caixa das empresas tivesse condições de honrar os compromissos com a folha salarial. E evidentemente a gente colocou que esse ano, eventualmente, a gente estaria discutindo esse gap aí que houve com relação ao ano passado. Eu falo isso tranquilamente porque todo mundo aqui escutou o que nós falamos e quando nós fechamos o acordo foi nesses termos, né? A Assembleia levou em consideração também esse aspecto e também levou em consideração aquilo que tem perspectivas de desenvolvimento do nosso setor e economia como um todo. Como nós iniciamos, esperamos que a economia volte, pelo menos entre um pouco nos eixos para voltar a crescer, mas por enquanto isso não está acontecendo e o aumento dos desempregados está aumentando, não está diminuindo, né? Através do acompanhamento do CAGED e do RAIS e principalmente do IBGE também demonstra isso. Então, dentro dessa premissa, Neto, queriam propor uma negociação no seguinte formato: um índice de ajuste com um abono salarial, certo? Não fixar só no índice, mas fazer um índice com um abono, né? Dentro e esse abono seria pago no mês de outubro. O índice, evidentemente, seria desde o começo do ano, dentro das condições que iria ser estabelecido, com o valor do índice, evidentemente, estabelecido. Então, esse é o formato. Eu gostaria que você analisasse, depois de ver como é que, se você concorda ou não com esse formato. Com relação ao abono e o índice, a nossa contraproposta em relação, eu sei que você colocou uma proposta bem acima da inflação, e evidentemente isso dificulta para as empresas honrarem essa sua proposta de acima da inflação de 3 pontos percentuais. Nós entendemos que não tem ainda espaço para isso, para ter uma bonificação acima da inflação nesse nível, e estamos colocando exatamente ao contrário. Nós precisamos de um índice bem inicial, bem abaixo da inflação e com o abono complementar para poder chegar um pouco mais perto de um índice razoável de acordo. Nós estamos propondo, então, 3,5% e 10% de abono. Essa é a nossa contraproposta com relação ao... Então tem duas coisas, uma coisa nova, que seria
a introdução de um abono em vez de um ajuste e o percentual. Vamos ter dificuldade. Se esse é o espírito da negociação, eu até escrevi aqui, ó, piorar as cláusulas 6, 16, 17, 18, não aceitou redução, rejeitou todas as demais e apresenta esse índice para não ter acordo. Eu sei que vocês estão se esforçando, mas a gente começa a conversar. O que nos levou a fechar o acordo do ano passado? Foi que em dezembro eu fechei todos os trabalhadores de TI, nós tivemos 10,67, embora financeiramente nós não tenhamos tido, que era a inflação do ano. Deixa eu te só dar com relação a minha, é bom deixar bem claro como é que vai ser aplicado esse reajuste. Também as empresas também. O reajuste vai ser aplicado, 10,67 vai ser aplicado sobre o salário vigente em janeiro de 2015. Nem pensar. Calma. Nem pensar, não pode parar, precisa continuar. Não, calma. A base para corrigir o salário é 31 de dezembro. Não, calma. Face a nossa negociação. Não, calma. Ou a gente corrigiu o salário em novembro. Não, que calma, é isso? Neto, calma. Não estou nervoso. Não, deixa eu explicar. Estou nervoso. Todas as nossas negociações a gente faz sobre o salário do janeiro do mês anterior. Não é verdade. Quando a gente teve parcelamento da outra vez, lá 15, 16 anos atrás, foi sobre o parcelamento, a segunda parcela do parcelamento. Isso é o natural, é o normal. Você pode querer tentar outra coisa. Não é tentar outra coisa. Para tirar o 267. A gente põe o 267, ele quer tirar o 267. Não estou tirando o 267. O 1067 vai ser aplicado. Vou pegar para cálculo desse nosso reajuste esse ano. Porque no mês de dezembro, Neto, os salários que você colocou lá são salários que não refletem a realidade. Pode ser menos ou mais, dependendo de quem entrou, quem não entrou. Então, o salário que vale é o salário de janeiro de 2015. Sobre esse janeiro de 2015, nós aplicamos 10,67. Depois de aplicar 10,67, nós vamos aplicar esse índice de reajuste e de abono que a gente aplicar. Então, eu vou aplicar 3,5 sobre o salário reajustado no 10,67, que é aquilo que a gente faz todo ano, não modificamos nada. E o abono também sobre esse salário reajustado já com 10,67. Quer dizer, nós estamos reajustando o salário 10,67 integralmente, porque o ano passado, se você pegar o salário de dezembro desse ano, o de janeiro desse ano, como a gente faz, do ano passado, 2016, ele foi reajustado com uma parte do 10,67 e não com tudo. Então o que eu quero é reajustar com tudo. Então pegue 31 de dezembro que está correto. Não está correto. Está completamente correto. Depende da Já situação. Incorporou promoção, mérito, todas as coisas que estão excluídas de você não perpetuá-las. Você sabe disso, que quando você escreve a convenção coletiva, você aplica o índice e não poderão, está escrito lá, né? Não poderão, né? Como é que diz aqui? Não serão compensados os aumentos de mérito, término de aprendizagem, implemento de idade, promoção, antiguidade, transferência de cargo, função, estabelecimento. Não, então já está previsto isso. Quer dizer, o dia 31 de dezembro é o último salário. Nós falamos todo isso aqui sobre janeiro do ano retrasado, não sobre dezembro. Então, analisa. Mas é que você não teve a defasagem que você teve. Tivemos porque você se eu ganhasse 100, olha, Luiz, isso é conta de português. Eu posso falar isso porque eu sou português. Você é italiano, não pode falar. Se o cara ganhava 100 em janeiro, certo? Durante o período ele teve uma promoção aqui para 120, mas ele teve aqui os 10, os 8,5 e depois os 2,67 aqui, 2,17. Este 20 tem que estar... não se compensa esses 20, é promoção. Eu não estou compensando esses 20. Você está voltando para 2015. Não, então, exatamente, eu estou aplicando o índice integral no salário que deveria aplicar. Mas teve movimento. Olha, você tem 150 mil pessoas que tiveram movimentações salariais ao longo do ano. Você vai complicar a folha de pagamento dos caras. Pega 31 de dezembro que não tem problema. Entendeu? O pessoal de RH para ajudar nisso. Não é possível. Que tem problema. Olha, vocês vão voltar a janeiro do ano anterior, 2015, ele falou 2015, ele não falou 2015. 2015 aplica 10,67 sobre 2015 e aí vai ter a somar todas as promoções e mérito, todo esse processo todo, e aí vai começar a contabilizar o índice aqui.
Me os perdoe. prêmios, etc., não vão ser considerados porque nós nunca consideramos, está exatamente tirado isso aqui. Você não sabe que Porque o 217 deu problema. Como é que eu faço? Ele foi promovido. Os caras falam, leia a convenção, caramba, leia a convenção. Luiz, Neto, mas não vou discutir isso com tá você bom. agora. Eu digo Mas- que isso aqui é insuficiente. Nós sempre falamos na questão da inflação. Nós começamos a conversar com a inflação na mão. O que deu acordo ano passado, o que deu liga com o acordo, porque senão nós íamos para o tribunal, íamos discutir no tribunal, foi ter chegado aos 10,67. Se a gente não chegasse aos 10,67, não teríamos acordo. Você sabe disso, todos vocês sabem. E foi um esforço danado. Posso dizer para vocês com tranquilidade que eu, inclusive, em ano eleitoral, topei fazer essa coisa. A chapa de oposição foi para a rua dizendo que eu tinha vendido a categoria, tirando deles 2,67, que eles não teriam recebendo. Ou seja, não tem problema, eu tenho responsabilidade. Agora, não começa a conversar negociação de índice sem a gente chegar na conclusão do que vai fazer com a inflação. Inflação não é ganho, é reposição. Isso é constitucional. Quer dizer, a irredutibilidade de salário. Qual é a irredutibilidade? Eu não tenho culpa da inflação. E vocês têm muita sorte. A inflação caiu de uma maneira assustadora. Assustador ou não? Caiu, mas não Pô, assustador. caiu 50%. Em relação ao ano 10,67 para passado, sim. 6,50, 6,70. Sim, mas não... Vai fechar em 6,70, 6,80 no máximo? Ah, não tem Já jeito. Isso não tem jeito. É uma inflação alta ainda, e é uma inflação que tem que considerar também, né? E é capaz de cair mais, segundo o Diese. Olha, e vou dizer uma coisa para você. Eu até brinquei aqui no começo que esqueci de comprar lenço de papel, que essa choradeira eu pego aqui, analisando sobre todos os aspectos. E você tem isso, Luiz, você tem uma consultoria da FGV, os economistas que fazem para você, você sabe melhor do que eu. Se você olhar aqui em dezembro, a hora que fechar dezembro do CAGED, a hora que fechar dezembro, vai dar positivo aqui dentro do setor. O setor, para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, teve 1.000 em São Paulo. TI teve 1.812 negativo, em 180 mil, 150 mil. O setor de serviços teve 133 mil. Lá no Nacional, no Brasil, TI foi 6.700, é o que menos teve impacto. Isso reforça que a nossa política de ajuste está correta. Não reforça nada, reforça que vocês não podem chorar mais nessa mesa comigo. Mas vocês têm que agora... estamos reforçando Porque exatamente. nós assistimos... Se nós tivéssemos feito um reajuste aqui, diferente daquilo que nós fizemos... volume de provavelmente não tinha serviço essa é solução. positivo nos 12 meses. Receita nominal é positiva no mês. Pô, as previsões de Gardner, essas coisas, está tudo dentro da coisa. Quer dizer, no mínimo, a gente tem que começar a conversar a partir da inflação. A única coisa que a gente pode dizer é para nos parabenizando pelo acordo feito, porque se tivesse diferente, quem sabe Então a gente chegou não a teria hora esse de resultado. devolver para os trabalhadores, que eles Nós estamos pagaram um tentando. preço. Se ele paga um preço, você, conforme foi dito nesta mesa. Por O isso ano nós que vem, estamos, nós vamos fazer a coisa. tentando Não, fazer... vocês fazem, ao fazer isso aqui, essa oferta de 3,5 mais 10 de outubro, me perdoe. Não, vamos analisar, Neto, porque tem o Não, seguinte também. Essa proposta aqui, eu posso dizer para você, eu não vou nem analisar. Essas outras coisas aqui, eu vou ter o prazer de analisar, ver os impactos dela em cada uma e todas, mas aqui eu não vou nem analisar. Já estou dizendo para você, não dá nem para conversar sobre que isso. provavelmente esse ano... Você tem razão a de não gente- ter televisão mesmo para gravar, Luiz, porque aí dá vontade de Não, mas fazer ele tá gravando, ele espetáculo. não foi embora, tá vendo? Tá continuando. Dá aqui vontade de ainda. fazer espetáculo. Mas Ele eu tá- gravo ele tá lá, me- não ele preciso tá gravar me aqui. deixando- Eu, para falar o que eu penso, eu tenho meu canal, tem o canal do sindicato, lá tem a TV do CPD. Mas, A gente fala, vai fazer análise com eles do que foi proposto por vocês. O que eu queria que você lembrasse também, Neto, que esse ano aqui, pelas conversas governamentais, a desoneração da folha vai acabar, né? Então, vira e mexe, não falaram ainda explicitamente nem quando, mas a data só, mas que vai acabar, vai. Né? Então você sabe melhor que eu isso que Mas vai é que, acabar. mesmo tendo, vocês não compartilharam conosco isso. Não, compartilhamos. Quer dizer, eu fico Compartilhamos, pensando, a tanto é gente verdade ajudou que dos a dois lados. Você estatística- teve a redução da desoneração e aí você olha do lado de cá, o A trabalhador também estatística que contribuiu. você acabou de verificar, nós compartilhamos, porque o setor de Então PEI... vamos escrever aqui foi estabilidade de 12 meses para todo mundo e vamos começar o jogo. Mas aí Aí você não- pode colocar aí, dar estabilidade de 12 meses, aí você trabalha com índice A menor. estabilidade, Neto, é uma coisa que você nunca pode exigir. Que é isso?
eu acho que hoje em dia, diria Vamos até... adotar a portaria, vamos adotar a Convenção 158? Isso. Você topa essa? Imagina, isso aí é um atraso de vida. É atraso de vida e Na atraso Itália, na Itália funciona isso. Não, senhor. Não funciona, foi feita 158. modificação. Tanto é verdade que Pega foram até- feitas várias modificações. Eu topo aqui, tá Em regendo relação na a Itália, isso, tá bom tá? pra você? O quê? Eu topo a 158 da nossa convenção como tá na Itália. Tá bom pra você? Não existe essa convenção. Hoje os contratos de pré-determinados não fazem, não seguem a convenção. Porque hoje na Itália o que vale mais é o contrato pré-determinado e a curto prazo. Então você não tem... Não nas grandes tem corporações. todas, nada disso. hoje foi modificado. O Renzi lá modificou tudo isso. Não sei se vou foi pegar por causa pra você. disso que ele saiu, mas que modificou, já modificou. Então hoje os contratos lá são por tempo determinado e pode ser feito independentemente da Convenção Eu acho que 158. parece que pelo Esse- esforço você não quer fazer acordo. Sua Não. comissão não quer fazer acordo. Mas eu acho que triste não, ouvir queremos isso. fazer, mas não pode ser. Hoje nós temos que ter máxima. Tanto é verdade que nós estamos tentando flexibilizar parte da CLT com relação a fazer com que, sem perda dos direitos dos trabalhadores, a gente possa ter uma negociação que prevaleça Na em verdade, cima é dando da. segurança jurídica para as empresas. Também. Esse tipo de acordo a gente Também. já fazia. Você Também. parcelar em 3 vezes 30 dias, você Também. tinha Então, isso. você parcelar a férias, Podia parcelar a 13º, reduzir a parcelar jornada isso aqui. intra-jornada, ou seja, você não tirou Isso, direito, você só isso, flexibilizou e deu isso. segurança jurídica para as empresas que Exatamente. perdiam no tribunal. Que perdiam e que infelizmente o judiciário está atrasado mais do que a 158 da OIT lá. Mas enfim, eu só te dizer que a gente tem que evoluir e a nossa evolução é em cima disso. Dá uma analisada, evidentemente essa é a primeira reunião. Não temos todos ainda algumas Quando fazemos a participações. segunda? Próxima. Daqui 10 Que dias, pelo tá jeito, bom? porque pelo jeito não vão ficar aqui muitas reuniões. Daqui 10 dias? Pode ser. Daqui 10 dias cai que dia? 19. Foi dia 19. Quinta-feira, 19. Quinta-feira.